Muitos de nós sabem o que é orar, sabem o que é interceder, mas sequer sabe que existe algo chamado Janela 1040, a lista dos países mais perseguidos do mundo, ou seja, a lista onde nós temos maiores sanções políticas e espirituais para que o evangelho entre trazendo a boa notícia da salvação que está no nome de Jesus. Os nossos olhos estão secos. Nós estamos sorrindo num tempo que era para estar pranteando. Em tempos de guerra não se vive como se estivéssemos em tempo de paz. Eu não sei se você já notou, mas nós não estamos em tempos de paz. E nós precisamos de misericórdia e de maturidade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Selá Podcast. Aqui a gente medita na palavra e cresce fazendo análise de tudo que Deus nos deixou como ensino. Então vamos lá? Vamos crescer juntos agora. Essa palavra é sobre misericórdia. É sobre ter misericórdia e receber misericórdia. Nós precisamos da misericórdia para tirar de sobre nós o peso justamente do excesso de informação que nós temos hoje, ou do acesso utilizado de forma errada em relação à informação. A gente tem tanta informação e a gente quer tanta explicação para tantas coisas que muitas vezes a gente quer agora explicação para os milagres. Deus agora, para fazer milagre, precisa explicar antes o milagre. E isso é completamente equivocado. Não é que precisemos viver sem saber das coisas, mas eu preciso primeiro crer para depois entender. É exatamente esse também o conceito de obediência. Primeiro eu obedeço, depois eu entendo os motivos pelos quais eu estou obedecendo. Quando eu olho para a Bíblia, é assim que eu vejo. Então, eu quero falar para você hoje em cima do texto de Mateus capítulo 21 sobre maturidade, sobre misericórdia, sobre entender os tempos de cada coisa. A gente está acostumado a ouvir sobre estações e eu nem quero falar sobre estações, eu quero falar sobre o tempo do fruto. Ninguém consegue dar fruto o tempo todo. E quando você entende que existe um tempo específico para dar fruto, você entende que existe um tempo específico para não dar fruto. Nessa jornada existem pessoas que elas parecem ser algo que elas não são e parecem que elas têm algo que elas não têm. Então ela está justamente nesse tempo sem entender a questão dos frutos. Tem pessoas que estão exatamente dentro daquilo que aconteceu no exemplo da figueira em Mateus 21, quando Jesus veio e ele seca a figueira. Ele procurou os frutos na figueira, como ele não encontrou, ele secou. Eu te pergunto, por que Jesus fez isso? Porque ele queria trazer um ensino para o povo de Israel exatamente com aquela força, com aquele ímpeto que era quebrar a hipocrisia, a falta de misericórdia. Então, ele já vinha numa caminhada. Se você olhar o texto de Mateus capítulo 21, ele já faz a entrada triunfal na cidade, mostrando uma total humildade. Ele estava se mostrando como rei, como salvador, mas sentado num jumentinho. Então ele já entra quebrando tudo que é somente desse mundo, assim como o nosso grande rei Jesus continua fazendo hoje, quebrando todos os conceitos desse mundo, mostrando que o conceito que funciona para nós, cristãos, são os conceitos da eternidade, e ele deixa isso aqui escrito. Então Jesus entrou, sentado num jumentinho, já foi quebrando esses conceitos. E aí ele parte para o templo e quando ele chega lá, ele arrepia, ele chuta tudo, ele tira todo mundo que estava fazendo do evangelho ou do templo, né? O lugar, ao invés de ser usado como um lugar de adoração, estava sendo usado como um lugar para venda, para troca, para negócios. Será que você consegue ver alguma similaridade com os tempos de hoje? Mas o meu enfoque é chegar hoje aqui, justamente nesse verso de número 18. De manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. E por isso ele tocou nela e disse que ela não daria mais frutos. Veja que Jesus foi atraído pelas folhas. Quem conhece um pouco do contexto, judaico sabe que aquele era um período da Páscoa judaica em março. Era um período incomum para que figueiras dessem frutos. Isso aconteceria mais na frente, em junho. Então, uma figueira de folhagem verde atraente em março chamava atenção. Era esperado que ela tivesse também fruto, sabendo que tem uma particularidade. A figueira, ela geralmente dá fruto antes de mostrar uma folhagem verde bonita. Então, se a folhagem já está visível, é porque ela já teve fruto. Ou as duas coisas aconteceram juntas. Jesus chegou lá e ele viu que não tinha frutos, era só fachada. Era um tipo de hipocrisia.
E Jesus aproveitou para fazer esse ensino, trazer esse ensino para Israel, trazer esse ensino para nós nos dias de hoje. Há um tempo específico para todas as coisas, a gente sabe disso em Eclesiastes. A palavra também nos fala no Salmo 1, verso 3, que as raízes, plantadas ali, aquele que tem as suas raízes plantadas juntos a ribeiros, vão dar fruto no tempo certo. Jeremias, capítulo 17, verso 8, também fala a mesma coisa. Então você tem que entender que mesmo você estando com as raízes perto dos ribeiros, você só vai dar fruto no tempo certo. Se a gente tenta fazer um fake para ficar bem na fita, se a gente quer mostrar algo que a gente não é, ou mostrar que tem algo que a gente não tem, a gente vai atrapalhar o tempo e a jornada de alguém. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para somar, para inspirar, para nos alegrar pelo crescimento de outros. Quando você olha para alguém que está no tempo de dar frutos e que as suas folhagens estão também verdes, atraentes, bonito, como que você se sente em relação a isso? Você celebra essa alegria? Você celebra esses frutos? Você se torna um multiplicador do fruto do outro? Ou você se entristece, se amargura? Ou você usa algum tipo de influência para impedir que o outro participe com você desse momento seu de apresentar frutos? Isso é algo que a gente precisa pensar, parece meio infantil, mas não é, muito real nos dias de hoje. E a gente precisa pensar, e quem me conhece sabe que eu bato nessa tecla, aquilo sobre o que eu não submeto a pensamento não vai mudar. Então eu preciso pensar sobre isso. Jesus estava confrontando isso. A figueira estava parecendo ser uma grande bênção. Poxa, era para dar fruto em junho, mas era março. E ela já estava com a folhagem linda, atraente. Todo mundo já estava vendo aquela figueira de longe. Jesus viu de longe, pelas folhas verdes. Que coisa linda! Então, se ela está com a folha verde, é porque ela já deu fruto. Eu vou lá me servir, eu vou lá chegar perto, eu vou colher desse alimento. Jesus, ele não encontrou alimento, porque era fachada. Parecia ser uma bênção, mas não era uma bênção. Quantos de nós parecemos diante de pessoas nos cultos, nas reuniões, na internet, a gente parece ser uma bênção. A nossa folha está bem verde, mas a gente não tem fruto. Talvez porque não amadureceu o suficiente, talvez porque não está no tempo, na estação de dar fruto, como todo mundo passa por isso. Mas a gente sofre, a gente se machuca e a gente machuca o outro para mostrar que as nossas folhas estão sempre verdes. Quando, na verdade, aquele que está perto da palavra, perto da vida de oração, perto do ensino da sã doutrina, sabe que existem esses tempos. Existe o tempo de colher, existe o tempo de plantar, eu repito, em Eclesiastes. A gente sabe disso e quando a gente faz de conta que isso não existe, a gente começa a se machucar. E a gente começa a machucar outras pessoas. A gente começa a sofrer porque queria ser notado e não está sendo notado. Mas não é o tempo. Não é um problema, é só o tempo. Nem todo mundo vai entender isso depressa. E é por isso que nós precisamos fazer aquilo que eu falei no início desse vídeo, misericórdia. É a nossa capacidade de viver e desenvolver misericórdia que vai ajudar os outros a entender não o tempo em que a gente está vivendo, mas o tempo em que elas mesmas estão vivendo. Então, se você está perto de alguém que está com as folhas verdes, que é uma bênção, que se mostra uma bênção, que abençoa outras pessoas, que está sendo visto por outras pessoas, celebre isso. Ajude, seja um facilitador, chegue perto, tome nota. Anote o que ela está falando, anote o que ela está pregando, aprenda com ela, cresça com ela, é o tempo dela. E se é o tempo dela, isso te abençoa. Porque vai chegar o momento, o seu momento, que as suas folhas vão estar verdes. Será o seu momento de apresentar frutos. E como que você vai estar nesse momento? Você será um facilitador? Você compartilhará esse fruto com outros? Ou você vai usar o seu poder de influência para trazer tudo para você? Parece uma análise infantil, mas é uma análise extremamente necessária, principalmente para a geração atual. Pensar sobre essas coisas. Essas coisas, há tempos atrás, não precisavam ser ditas ipsilíteres, como eu estou fazendo aqui, destrinchando o contexto, inclusive histórico, de Mateus 21.
porque era mais tempo no joelho, era mais tempo chorando diante de Deus. Os nossos olhos estão muito secos, irmãos. Nós precisamos chorar mais pela igreja, nós precisamos chorar mais pelos irmãos, pelos que precisam, pelos que sofrem, pelos que estão nos campos missionários, pelos que estão lutando, pelos que estão sendo açoitados, afrontados, encarcerados. Muitos de nós sabem o que é orar, sabem o que é interceder, mas sequer sabe que existe algo chamado Janela 1040, a lista dos países mais perseguidos do mundo, ou seja, a lista onde nós temos maiores sanções políticas e espirituais para que o Evangelho entre trazendo a boa notícia da salvação que está no nome de Jesus. Os nossos olhos estão secos, nós estamos sorrindo num tempo que era para estar pranteando. Em tempos de guerra não se vive como se estivéssemos em tempo de paz. Eu não sei se você já notou, mas nós não estamos em tempos de paz. E nós precisamos de misericórdia e de maturidade. Por isso, eu quero ressaltar Mateus 21. Leia, se alimente desse capítulo inteiro de Mateus. Você vai entender a jornada de Jesus. Ele quebrou os conceitos, mostrando o que era ser um rei, a humildade de um rei. Ele entrou no templo e reorganizou o que era adoração, que nada tem a ver com negócios. E depois ele foi lá e aproveitou aquele momento, na estrada, na rua. Ele olhou para a figueira, dando fruto fora do tempo, aparentemente, e secou a figueira, mostrando para nós que existia um poder chamado hipocrisia, que atacaria a igreja, assim como estava atacando o povo naquela época. E que nós precisamos aprender a amadurecer, celebrar a vitória dos nossos irmãos, ser influenciadores, ser inspiradores, usar o nosso tempo de frutos e de colheita para abençoar outras pessoas e celebrar o tempo da colheita das outras pessoas. Isso é ser igreja, isso é ser maduro. E nós precisamos pensar sobre isso. Celebre as vitórias do outro e você vai crescer espiritualmente. Você vai ter lágrimas nos seus olhos, porque o seu coração estará enxertado pelos sentimentos que houve também no coração de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Se essa mensagem te inspira, te ajuda, te abençoa, compartilhe com outras pessoas, porque o intuito é abençoar o máximo de pessoas possível. Deus te abençoe. Beijo no coração e até a próxima.